Eu gostaria então de introduzir a nossa aula pensando sobre algumas questões pertinentes ao livro. Primeiro, o nome do livro é Levítico, como habitualmente nós nos referimos a ele, mas é importante a gente considerar alguns aspectos sobre o tema e sobre o nome do livro. Primeiro aspecto que eu quero trazer para vocês aqui é que na Septuaginta, que é a tradução grega da Bíblia hebraica do Antigo Testamento, nessa tradução grega, o nome, a palavra grega é leviticon, e ela significa algo como pertinente aos levíticos, ou melhor, pertinente aos levitas, relativos aos levitas. Portanto, é muito claro que nesse sentido quer se apontar que o livro tem por objetivo falar acerca de questões relativas aos próprios levitas, ok? Mas na Bíblia hebraica, geralmente, o modo como eles situam o nome não é dessa forma. Eles não usam esse nome da versão grega. Em geral, os hebreus chamam o livro de Levíticos como "e ele chamou", que são as primeiras palavras que Deus usa aqui para se referir a Moisés no comecinho de Levíticos, em Levíticos capítulo 1, versículo 1. O Senhor chamou Moisés e da tenda do encontro lhe disse, e ele chamou. O Senhor se referiu a Moisés. Ok? Então nós temos essas duas dimensões temáticas acerca do livro. Uma da Septuaginta, que é a versão grega, que é a tradução grega, que tem esse significado de algo que é relativo e pertinente aos levitas. E na versão hebraica, o título da obra é algo como "e ele chamou", o Senhor chamou Moisés para si. E é importante a gente considerar aqui um aspecto, é que Levíticos começa de onde Êxodo para. Em geral, acredito que vocês têm percebido esse tipo de dinâmica no Pentateuco, onde Êxodo começa de onde Gênesis para, Levíticos começa de onde Êxodo para, e assim por diante dos demais livros do Pentateuco. Dentro daquela perspectiva, aquela dinâmica que a gente tem, onde cada livro do Pentateuco são capítulos de uma única obra. Ok? Então, qual é o desfecho de Êxodo que introduz ao livro de Levítico? No desfecho de Êxodo, nós temos ali o que seria já a construção, o projeto final do tabernáculo estabelecido. Nós podemos ver que ali nos últimos capítulos de Êxodo, nós temos o projeto do tabernáculo com seus elementos. Mas aqui no último capítulo de Êxodo, esse tabernáculo já está construído, já está colocado diante do povo. O projeto já foi colocado em ação. Em determinado momento, a glória do Senhor entra no tabernáculo, simbolizando que Deus habitará com o povo por meio do tabernáculo. E é assim que é o desfecho do livro de Êxodo. E o livro de Levíticos começa com algo como: e Deus, dentro da tenda do encontro, chama Moisés para si, a fim de revelar as questões relativas ao livro de Levíticos. Então é mais ou menos o seguinte: os últimos capítulos de Êxodo se referem aos aspectos externos do tabernáculo. E o livro de Levítico é a revelação que Deus dá sobre aquilo que se faria dentro do tabernáculo. Ok? Mas aí, tá, eu dei alguns dados aqui para vocês, tanto acerca do nome e como isso é importante, como também da conexão entre Êxodo e Levítico. Mas aí, mesmo assim, acredito que há a possibilidade de algumas perguntas virem aos nossos corações da seguinte forma. Beleza, mas qual é o tipo de relevância que Levíticos tem para a minha vida? O que eu faço com Levíticos? Segundo o nome que você indicou de Levíticos, tanto na versão grega quanto na versão hebraica, eu não consigo fazer uma correspondência direta com a minha vida. Então, no significado grego, é algo pertinente aos levitas, não a mim. Não como um cristão em Cristo, um discípulo de Jesus, sob a nova aliança. E quando eu penso em termos do título em hebraico, parece algo vinculado tão somente ao tabernáculo, à estrutura do tabernáculo. Como isso faz sentido para a minha vida? Mas a questão é que o livro de Levítico tem alguns fatos interessantes, onde grandes máximas do Novo Testamento são primeiramente ditas em Levíticos. Então, vocês devem se lembrar muito bem daquela fala de Jesus tão magnífica, onde ele vai dizer o seguinte: o maior mandamento de todos é amar a Deus sobre todas as coisas. E o segundo semelhante a este é: amarás o seu próximo como a ti mesmo. Pois é, esse trechinho de amar o seu próximo como a si mesmo, ele é de Levíticos capítulo 19, versículo 18.
Ou seja, Levíticos introduz essa fala. E Jesus define o que seria todo o escopo ético e da prática cristã dentro da sua perspectiva pactual ali, da aliança que ele estava estabelecendo dentro desse mandamento, amar o seu próximo como a ti mesmo. Percebe então a relevância de Levítico quando a gente consegue olhar mais um pouco para a obra? Além dos aspectos relativos ao tabernáculo ou coisas assim, que também tem relevância para nós, e nós estudaremos essas coisas hoje. Vocês também devem lembrar de uma máxima, onde Pedro vai dizer em 1 Pedro capítulo 1, verso 16, o seguinte: sede santos, porque eu, Senhor, sou santo. E Pedro usa esse trecho de Levíticos, e aqui eu já estou dizendo, indicando de onde é esse trecho, a fim de encorajar os cristãos para a vida de santidade. Então percebe que tanto Jesus quanto Pedro estão trazendo Levíticos para dentro da prática e da vivência dos cristãos, dos discípulos de Jesus, dentro do contexto do Novo Testamento. Isso significa, então, que Levíticos tem relevância para nós. Se Jesus, a autoridade mor, se Pedro, o apóstolo delegado por Cristo, citam trechos do Levíticos, então é porque ele tem relevância para nós hoje também. E se nós podemos abraçar trechos, então a sua totalidade também não tem relevância para nós? E a questão é que certamente tem, não apenas trechos isolados de Levíticos, mas a totalidade de Levíticos tem algo a dizer para nós hoje, e seria pertinente que nós pudéssemos adentrar em algumas questões bem relevantes em Levíticos. Mas antes que eu possa tratar alguns temas dentro de Levíticos, eu quero dar para vocês 3 razões pelas quais vocês precisam, pelas quais vocês devem estudar Levíticos. A primeira razão que eu quero dar para vocês é que vocês não podem, e claro, eu me incluo também, entender a Bíblia caso não estude Levíticos. E por que isso? Levíticos introduz uma sequência de temas que estará presente no decorrer, no desenvolvimento de toda a revelação bíblica. Então, coisas como sacerdócio, sacrifícios, o modo como os levitas se relacionam com a ideia do tabernáculo e também com todo o povo, muitas outras questões também. Tudo isso se relaciona profundamente com todo o desenvolvimento da história da redenção. Mas em Levíticos que começa o que seria a fundamentação teológica de todas essas questões relativas a esses temas que são tão caros para a teologia bíblica. Então, a menos que a gente entenda Levíticos, vai ser mais ou menos da seguinte forma. Você já teve a oportunidade de começar a ver um filme pela metade, assim? Você começou então a estudar aquele livro, a ver aquele filme quando chega na metade do filme. Então chegou na metade do filme, tu começa a ver o filme. E no decorrer do filme, você começa a falar com as outras pessoas que estão ao redor de você da seguinte forma: mas por que aquele rapaz está assim? O que aconteceu com ele? O que ele falou ali mesmo? Mas por que ele falou aquilo? O que está acontecendo agora? Essas perguntas acontecem e geralmente são bastante incômodas para quem está vendo o filme, em razão do fato que nós não pegamos o filme do começo. Então não estamos inteirados do contexto do filme, do porquê do filme, da direção do enredo e todas essas coisas. Então a gente fica perdido quando está vendo o filme. Ou então, quando a gente começa a ver uma série, eu acredito que vocês não tenham feito isso, mas se imaginem dentro dessa condição, vendo uma série a partir da 2ª ou 3ª temporada. Isso não faz sentido nenhum. Você não vai entender tanto os contextos particulares de cada personagem, o objetivo da trama da coisa, enfim, não vai fazer sentido para sua vida. Então, você precisa estudar Levíticos se você quiser entender o todo da Bíblia. Você precisa compreendê-lo. E um segundo aspecto pelo qual eu acredito que você deva estudar Levíticos é porque muitos aspectos éticos que são tratados em Levíticos vigoram ainda hoje para nós, o povo da Nova Aliança, o povo da igreja. Nós ainda precisamos de instruções que são dadas em Levíticos para conduzir o modo como vivemos. Terceiro ponto é que Levíticos é o livro da Bíblia que possui mais tipologias e simbologias que apontam para uma espécie de expectativa da vinda do Messias. E, gente, eu não estou exagerando, não. O livro que mais tem simbologias e que mais tem tipificações ao lado de Salmos, evidente acerca da pessoa de Cristo, é Levíticos.
Inclusive, do capítulo 7 ao capítulo 10 de Hebreus, esses capítulos são todos dedicados justamente a mostrar como essas tipologias e simbologias se cumprem na vida e no ministério de Jesus. Portanto, para que a gente possa ter o nosso entendimento bíblico enriquecido e profundamente estabelecido, nós precisamos estudar Levíticos. Beleza? Vamos avançar então mais um pouco. Eu quero trazer para vocês aqui o que seria questões interpretativas que eu creio que sejam fundamentais antes que a gente entre no livro. E será bem breve. Mas antes que eu entre nesse livro, nesse ponto em especial, vão comigo até Levíticos capítulo 20, do versículo 23 ao versículo 25. Abram lá suas Bíblias em Levíticos capítulo 20, do versículo 23 ao 25. E olha o que o trecho diz, e é muito interessante. Não andem nos costumes dos povos que eu vou expulsar de diante de vocês, porque fizeram todas estas coisas. Por isso me aborreci deles. Mas a vocês eu já disse que herdarão a terra deles. Eu a darei a vocês em herança, terra que emana leite e mel. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês, que os separei dos outros povos. Portanto, façam distinção entre os animais puros e os impuros, entre as aves impuras e as puras. Não se façam abomináveis por causa dos animais, ou das aves, ou de tudo que se arrasta sobre a terra, os quais separei de vocês, para que as considerem impuras. Sejam santos para mim, porque eu, o Senhor, sou santo, e os separei dos outros povos para que sejam meus. Você percebe como determinados mandamentos que são ditos no decorrer do livro de Levíticos são repetidos aqui, vinculados à ideia de separação das outras nações, uma espécie de separação cultural das outras nações? Isso é muito interessante para que a gente perceba justamente uma espécie de transitoriedade cultural, histórico-temporal de certos mandamentos do livro de Levíticos. E eu quero que vocês considerem esse ponto que é fundamental. Levíticos tem descontinuidades. Eu lembro que na primeira aula sobre introdução ao Pentateuco nós tocamos nesse ponto, mas em Levíticos essas coisas ainda ficam mais evidentes, ainda são mais pertinentes de se considerar. Existem descontinuidades, ou seja, coisas que já não nos servem para nós hoje, justamente porque eles cumpriram um papel para aquele tempo, para aquela cultura e até mesmo naquela aliança. Tem algumas coisas aqui importantes, é que tem dois aspectos principais pelos quais o livro de Levíticos eles não são mais aplicáveis, duas dimensões do livro, que é uma dimensão cerimonial e uma dimensão civil. Ou seja, os sacrifícios, as festas, digamos assim, enfim, os sacrifícios, as festas e muitos outros indicativos de costumes do povo cerimoniais passaram e já não vigoram para nós hoje. Além disso, muitos aspectos civis também não se aplicam mais a nós hoje. Israel era uma nação teocrática. O que significa essa ideia de teocracia? Ou seja, era uma nação que era governada especialmente pela lei de Deus, tendo Deus como seu governante. Isso não faz parte atualmente dos nossos contextos de Estado, por assim dizer. Então já não são mais aplicáveis, já não vigoram os princípios evidentes que devem sim influenciar a nossa sociedade. Mas nos termos que são apresentados no Pentateuco, da maneira como se desenvolve no Pentateuco, inclusive nas aplicações diversas que são feitas, já não servem mais para nós. Então o aspecto cerimonial e civil de Levíticos já não se aplicam mais às nossas vidas. Ok? Então aqui, até agora, eu disse para vocês algumas razões pelas quais são pertinentes estudar Levíticos e alguns recursos também interpretativos que são importantes. Ok? Vamos lá. A nossa aula hoje vai seguir 4 pontos. Não serão explanados de forma exaustiva, porque assim seria necessário que a gente ficasse muito tempo aqui. Mas nós vamos pincelar esses pontos e vamos introduzi-los.
Então, o primeiro ponto que nós vamos desenvolver é acerca dos sacrifícios e o seu significado. O segundo ponto será acerca do sacerdócio. O terceiro ponto é sobre o zelo de Deus acerca do culto. E o quarto ponto, acerca da ética horizontal que nos é apresentada lá para o final do livro de Levíticos. Amém? Então vamos lá. Quando a gente para considerar, vocês podem voltar as suas Bíblias lá para o comecinho do livro de Levíticos. Irmãos, se tiver muito rápida a explicação, vocês podem mandar tá muito rápido aí e tal, vai mais devagar, que eu maneiro aqui, tá bom? Porque eu sei que é bastante informação, mas a gente vai ter um momento aí para poder tirar as dúvidas assim que findar essa aula, tá bom? Então vamos lá. Quando a gente pega aqui do capítulo 1 ao capítulo 7 de Levíticos, nós temos apenas prescrições acerca dos sacrifícios, que trazem consigo mesmo um próprio significado. Mas é interessante a gente perceber que o próprio texto bíblico ele não explica todos os meandros do significado dos sacrifícios. Então tem algumas coisas onde muitos comentaristas e autores ficam realmente em dúvida. Olha, talvez seja isso, talvez seja aquilo, e não se tem uma colocação tão clara assim. Entende? Inclusive, muitos aspectos do nosso tempo nos faz levantar perguntas sobre esses sacrifícios que o público dessa época não tinha. E por eles não terem essas perguntas, o texto bíblico não responde. Porque, primariamente, o texto bíblico foi escrito para aquele tempo e para aquele público. Então, por exemplo, para nós é estranho o fato do livro fazer uso de sacrifícios como uma expressão de culto a Deus e uma expressão de relacionamento com Deus. Mas para aquela época, para aquele povo, não era estranho. Inclusive, as nações em torno de Israel, naquela época, naquele contexto ali do Mediterrâneo, em geral, era comum a prática de sacrifícios no relacionamento com a divindade. Mas para nós isso não tem nada a ver, isso é estranho para nós. E justamente porque não existe essa problemática, não existe essa pergunta, que não tem essa resposta. Tudo bem? Mas ainda assim, o texto bíblico nos indica algumas formas de entender esses sacrifícios. Há três dimensões do sacrifício, dos sacrifícios aqui do livro de Levíticos, três aspectos dos sacrifícios. E o primeiro aspecto deles que eu quero trazer para vocês é a consagração. O segundo aspecto é comunhão. E o terceiro aspecto é a expiação do pecado. Essas são as razões pelas quais se fazia sacrifícios. Beleza? Vamos tocar primeiro nesse aspecto da consagração, que é o seguinte. Dentro das disposições das falas em hebraico, o significado que essa consagração trazia era algo como um presente para Deus, ou uma espécie de tributo e dedicação do adorador e do ofertante a Deus. Então, quando o membro da comunidade, da congregação de Israel, eles ofertavam essa oferta de consagração, eles geralmente faziam com o objetivo de presentear a Deus e consagrar suas vidas. No sentido da seguinte forma: assim, eu ofereço a minha vida aqui e dessa forma eu represento essa oferta com um presente para o Senhor, eu te adoro, eu celebro o seu nome. Então tem essa dimensão de sacrifícios que é a do tributo, da dedicação do adorador a Deus e de ofertar um presente. E aqui, uma das formas pelas quais se faziam essa consagração e esse tributo está aqui em Levíticos capítulo 2. Ponham seu olhar para mim aqui em Levíticos capítulo 2, nos 3 primeiros versículos. Para vocês verem como era o processo dessas ofertas por parte do povo de Israel. E o texto diz assim: quando alguma pessoa fizer oferta de cereais ao Senhor, a sua oferta será da melhor farinha. Derramará azeite sobre a farinha e porá incenso sobre ela. Levará a oferta aos filhos de Arão, os sacerdotes, e um deles pegará um punhado da melhor farinha e do seu azeite com todo o seu incenso e os queimará com porção memorial sobre o altar. Porção memorial. É a oferta queimada de aroma agradável ao Senhor. O que ficar da oferta de cereais será de Arão e de seus filhos. É coisa santíssima das ofertas queimadas ao Senhor.
Então, o que expressava essa oferta aqui por parte desses adoradores? É uma porção memorial, ou seja, ele tá lembrando ao Senhor dos seus feitos, ele está glorificando a Deus por meio daquelas ofertas. E é interessante que essas ofertas, elas trazem consigo finas iguarias, ok? Então você aqui tem a melhor farinha, você tem o melhor azeite e você tem incenso. Coisas que eram custosas e eram de grande significado material para o povo de Israel. Então, quando eles apresentavam aquilo ali, e o texto está dizendo que é do melhor mesmo, tem que ser o melhor nessa oferta, eles estão querendo de fato presentear a Deus, ofertando ou tributar a Deus algo que seja para eles de grande valor, algo que seja para eles de grande significado, entende? Algo que, por assim dizer, pode pesar nos seus próprios recursos, entendeu? Então eles dedicam isso a Deus como uma forma de ofertar um presente, um tributo, para celebrar o nome do Senhor e consagrar as suas vidas, ok? A outra dimensão de oferta é a oferta de comunhão, ok? Perdão, calma aí. Isso, são ofertas de comunhão e que geralmente se expressam nas ofertas pacíficas. No hebraico fica mais claro o próprio significado, e aqui eu pesquisei alguns comentários bíblicos, desde do Gordon Fee até mesmo no comentário da Genebra, mas a oferta pacífica ela tem um sentido como. Ela carrega, essa palavra pacífica no hebraico é algo como shalom. E shalom é uma expressão no hebraico que tem a ver com paz perfeita, bem-estar, plenitude e coisas assim. Ok? Ou seja, era um momento onde o adorador se aproximava do Senhor não porque pecou, não porque estava em dívida com o Senhor, mas como uma forma de expressar gratidão, de expressar adoração, de expressar louvor, sabe? É um pouco semelhante, inclusive, ao que seriam as ofertas de manjares aqui e esse tributo, mas salvo por algumas diferenças. Essa oferta pode ser considerada uma oferta de comunhão pelo fato de que, diferente da oferta de consagração e de tributo ao Senhor, essa oferta pacífica propiciava que o ofertante pudesse também comer da oferta. E aqui é importante fazer um adendo aqui, abrir um parênteses. Em geral, assim que o adorador levava a oferta para o sacerdote, seja para expiação do pecado, ou seja qualquer outra oferta, após fazer o sacrifício e queimar algumas partes, parte da oferta era para o sacerdote e os levitas, e eles comiam daquela oferta, eles se alimentavam dela. Mas nessa oferta em particular, não apenas os sacerdotes podem comer dela, mas também os próprios ofertantes também compartilham dela. E por isso é chamado de uma oferta de comunhão, porque eles também estão participando do ato sacrificial ali, eles também estão comungando daquela oferta naquele momento. Um trecho bíblico que deixa isso bem claro, essa participação deles acerca da oferta pacífica, está lá no capítulo 7, versículo 20, onde prescreve quais são as condições pelas quais eles podem comer essa oferta. Eu não vou abrir o texto bíblico aqui para otimizar um pouquinho o nosso tempo, tá bom? E essa oferta pacífica ela é mencionada tanto no capítulo 3 como no capítulo 7, um pouquinho depois ali. Deixa eu ver aqui exatamente o versículo que começa a falar da oferta pacífica. Das ofertas pacíficas, do versículo 11 até o versículo 21, dão indicações e dão instruções acerca dessas ofertas pacíficas. A terceira oferta, e eu achei importante mencionar essas duas ofertas anteriores, apesar de que eu não vou ter muitos desdobramentos práticos ou aplicáveis delas para o nosso tempo hoje, já que elas estavam mais aplicáveis no contexto do próprio Israel, mas eu achei pertinente trazer o significado delas, porque por vezes nós lemos Levíticos e isso aqui passa assim, cara, o que é isso aqui? Qual o significado disso? E a gente passa sem entender nada, às vezes só passa o olhar ali e não extrai muito significado e não extrai muito bem o próprio contexto do texto. A gente passa despercebido por ele. Então talvez esses indicativos podem trazer para nós um olhar ou uma lente nas próximas vezes que nós lermos Levíticos. Mas eu quero me atentar melhor agora para essa expiação pelo pecado.
Nessa oferta, geralmente, o ofertante ele poderia trazer carneiro, novilho ou dois pombinhos. Ok? Por que dois pombinhos? Pelo fato de que nem todos tinham recursos o suficiente para poder levar um carneiro, ou então um novilho, ou então um cordeiro, ou algo assim. Por conta disso, eles levavam dois pombinhos. Ok? Ou seja, era algo que cabia melhor no bolso deles. Então, isso foi uma espécie de condescendência divina de maneira que esse povo pudesse participar mesmo não tendo tantos recursos assim. Tudo bem? E nessa oferta pelo pecado, ele tinha duas formas de realizações. Ele tanto era frequentemente realizado, poderia ser diariamente, semanalmente ou mensalmente, de acordo com a necessidade, como também havia um momento no ano, uma vez por ano, onde o sumo sacerdote expiava um cordeiro em favor do pecado do povo. Ok? Geralmente, essas ofertas elas aconteciam diariamente, ou mensalmente, ou semanalmente, quando algum congregante, algum indivíduo do povo de Israel cometeu algum pecado, seja nas relações horizontais dele, ou seja, algum pecado direto contra Deus. Então era necessário que ele pusesse a mão sobre a cabeça do cordeiro, como se o cordeiro representasse a culpa dele, e ali o sacerdote o sacrificava como expiação do pecado dele. Ok? Simbolizando ali o perdão do Senhor pelo pecado dele. Mas havia também esse momento crucial da oferta, onde vocês podem vir comigo no capítulo 16, vão comigo até o capítulo 16, Levíticos, onde esse é o esquema de oferta principal que era realizado ali no Antigo Testamento. Onde diz o seguinte, a partir do verso 3 do capítulo 16 de Levíticos. Mas é assim que Arão deverá entrar no santuário, com um novilho para oferta pelo pecado e um carneiro para o holocausto. Ele vestirá a túnica sagrada de linho, terá as calças de linho sobre a pele, porá o cinto de linho na cintura e se cobrirá com um mitra de linho. São estas as vestes sagradas. Banhará o seu corpo em água e então porá as vestes. Perceba que existe toda uma consagração, toda uma solenidade de algo que representa ser muito santo, muito solene, muito importante. E o texto continua. Da congregação dos filhos de Israel, pegará 2 bodes para oferta pelo pecado e um carneiro para o holocausto. Arão trará o novilho da sua oferta pelo pecado e fará expiação por si e pela sua casa. Também pegará os 2 bodes e os porá diante do Senhor, à porta da tenda do encontro. Lançará sorte sobre os 2 bodes, uma sorte para o Senhor e a outra para o bode emissário. Arão fará chegar o bode sobre o qual cairá a sorte para o Senhor e o oferecerá por oferta pelo pecado. Mas o bode sobre o qual cairá a sorte para bode emissário será apresentado vivo diante do Senhor, para fazer expiação por meio dele e enviá-lo ao deserto como bode emissário. Então era desse modo que era processado a oferta pela culpa de toda a nação uma vez por ano. Pegava-se um cordeiro e diante da arca da aliança colocava-o sobre o propiciatório, que era a parte de cima da arca da aliança, era a parte de cima, onde tinha os querubins ali. Então colocava-se o cordeiro ali e então sacrificava aquele cordeiro e matava aquele cordeiro em cima do propiciatório. Guardem essas expressões: propiciatório, cordeiro e também arca da aliança. E lembrando que a arca da aliança simbolizava o trono de Deus, a presença de Deus entre o povo. E também pegava-se outro cordeiro, outro bode, e colocava ele para fora do arraial de Israel. E ele jogava ele no deserto. E no deserto ele ia expiar o pecado do povo, morrendo talvez de cansaço ou algo dessa forma. Esse bode, esse cordeiro era colocado à deriva para morrer para fora das portas de Israel. Então era assim que eram processados esses sacrifícios, e quando eles eram feitos, então se expiava a culpa da nação naquele uma vez por ano. Eu acredito que não seja difícil identificar aqui o próprio significado disso à luz do sacrifício de Jesus.
E aqui eu quero trazer para a gente o porquê disso. Primeiro, Jesus ele sofre dentro de Jerusalém, ou seja, dentro do contexto da morada do povo. Assim como esse cordeiro aqui simboliza ao ele sofrer ali dentro do contexto do tabernáculo, dentro do tabernáculo. Enquanto um outro cordeiro sofre para fora do arraial e é morto lá. Jesus também é levado ao Gólgota na sua morte. E o Gólgota ficava para fora dos limites ali de Jerusalém, para fora do contexto ali de habitação do povo. E assim Jesus Cristo era morto ali no Gólgota, para fora do arraial. Então Jesus em si mesmo, ele catalisa o significado e o simbolismo que esses dois cordeiros querem expressar. Tanto um cordeiro que é ali sacrificado na presença de Deus, que é morto na presença de Deus, que é fustigado na presença de Deus, quanto um que é elevado para poder morrer fora do arraial, fora do contexto do arraial de Israel. Perceba como isso é precioso. A própria trajetória de todo sacrifício ali aponta para aquilo que Jesus iria fazer. Se cumpre naquilo que Jesus iria fazer. Isso é muitíssimo belo, isso é muitíssimo interessante aqui. Existe uma razão pelo qual Deus dispôs a lei em simbologias e tipos dessa forma. Ok? Mas antes de entrar nesse ponto, eu estou vendo aqui que é bastante informação. Eu queria saber se vocês têm algum tipo de pergunta sobre esse ponto em particular. Porque eu acho que eu dei bastante detalhes aqui sobre o tabernáculo, sobre o processo do sacrifício. Pode ser que alguma coisa tenha ficado em dúvida aí no entendimento de vocês. Ok? Pode perguntar aí o que não entenderam até agora, que gostaria de mais esclarecimento. Gálatas capítulo 3, versículo 23 e versículo 24. Vão comigo lá na leitura desse trecho bíblico. E ele nos dá a razão pelo qual Deus se expressou nesses termos imagéticos, nesses termos simbólicos. Gálatas capítulo 3, versículo 23 e 24. Vamos lá. O texto diz o seguinte: Mas, antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei, e nela encerrados, para essa fé que no futuro haveria de ser revelada. De maneira que a lei se tornou nosso guardião, ou nosso aio, para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados pela fé. Mas agora que veio a fé, já não permanecemos subordinados ao guardião. Esse texto tanto explica o porquê da lei, como também explica o porquê da descontinuidade. A lei cumpriu, essa lei cerimonial, essa lei simbólica cumpriu um objetivo, que era mostrar, que era encenar Jesus e sua trajetória. E a partir do momento que ela cumpre esse objetivo, ela já não vigora mais. Ela não tem mais o porquê de estar ali. Entende isso? Então, essa lei foi dada para encenar e para apontar para o entendimento do povo de Israel que haveria um cordeiro perfeito que morreria por esse povo. Ok? E na trajetória desse cordeiro perfeito que viria, essas coisas que foram simbolizadas seriam repetidas, seriam encarnadas, seriam cumpridas perfeitamente, essas tipificações e essas simbologias. Há um outro trecho bíblico também, que está lá em Romanos 3, versículo 19 e 20. Romanos 3, versículo 19 e 20. E diz o seguinte, esse trechinho bíblico. Ora, sabemos que tudo o que a lei diz é dito aos que vivem sob a lei, para que toda boca se cale e todo mundo seja culpável diante de Deus. Porque ninguém será justificado diante de Deus por obras da lei, pois pela lei vem um pleno conhecimento do pecado. Então, uma das razões pelos quais essa lei foi dada, cerimonial, simbólica, e que tipifica a Jesus, era para mostrar a necessidade que se tem de um Salvador perfeito. Todo ano se purificava pecados no povo de Israel. Esse é o primeiro ponto. Todo ano se purificava pecados. Isso significava que nunca era suficiente a oferta pelo pecado. Era sempre incompleta.
era sempre passageira, era sempre transitória demais e temporária demais. E por conta disso não era suficiente, não tinha um peso de eternidade, era passageiro. Um outro aspecto também importante salientar é que quando a gente olha todo o livro de Levíticos, parece que todas as ações que são comuns para o ser humano parece que é impura e pecaminosa. Levíticos tem por objetivo, um dos objetivos, como lei de Deus cerimonial, mostrar a vileza do nosso pecado e quão imundo a gente está. Inclusive, essa expressão imundo é frequentemente usada no livro de Levíticos. Então, por exemplo, o fluxo seminal masculino era considerado impureza. A, digamos que a rotina mensal feminina, para talvez não usar uma palavra muito brusca aqui, também era considerado impureza. Rotina mensal, no caso, é a menstruação e coisas assim. Então, o texto está indicando para a gente o tempo todo que depois da queda, depois desse rompimento com o próprio Deus, o homem vive num estado de pecaminosidade que não é apenas interno, mas que está nas suas próprias ações, que está nas suas próprias expressões de vidas. O homem está em si mesmo impuro, da ponta dos pés até o último fio do cabelo. O homem, não apenas dentro do seu coração, mas em todas as dimensões externas dele, ele é impuro. E o livro de Levíticos está mostrando o tempo todo isso. Em todo o tempo tem alguma expressão de sacrifício. Os leprosos, por exemplo, eles tinham que ficar isolados do contexto de Israel quando eles estavam no estado de lepra. E quando eles eram curados, eles tinham que passar por um período de purificação. Então, existe muita purificação para simbolizar que o povo está muito imundo e está muito sujo. Esse povo precisa ser resgatado dessa condição. E de acordo com o que Paulo está dizendo aqui em Romanos 3, versículos 19 e 20, era justamente isso que a lei queria indicar, que esse povo está muito sujo, que esse povo está muito cheio de pecado. Vamos avançar. Nós poderíamos dizer que a lei, então, era pedagogia divina, era encenação divina para apontar para o perfeito Salvador. E tem uns trechinhos bíblicos aqui em Hebreus capítulo 10, e eu encorajo você a ler do capítulo 7 ao capítulo 10 de Hebreus, que explica muita coisa de Levítico, muita coisa, é esclarecedor para ele, mas eu vou ler só esse trechinho para cumprir aqui o nosso propósito. Hebreus 10, 14, e principalmente atentem-se para o capítulo 9 de Hebreus, porque ele fala muitas coisas acerca dos elementos de culto, e como no Antigo Testamento, e como ele se cumpre em Jesus. Então, Hebreus capítulo 10, verso 14, diz o seguinte: porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. Vou ler novamente o trecho bíblico, Hebreus 10, 14. Porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. Então, olha a riqueza disso. Os sacrifícios do Antigo Testamento nunca puderam aperfeiçoar para sempre aquele povo que foi separado por Deus. Mas o sacrifício de Jesus, sim. Ele foi estabelecido para sempre, eternamente, com todo o poder, com toda a graça, com toda a glória. Um sacrifício perfeito. Um sacrifício que não é transitório ou temporal. Não se precisa que Jesus sempre esteja se sacrificando, todo ano esteja morrendo. Pelo contrário, ele fez de uma vez por todas. E assim ele purificou todo mundo que coloca a fé nele. Todos os eleitos que são inclinados pela graça a olhar para Jesus, esses são para sempre aperfeiçoados. Isso se aplica à sua vida. Primeiro, em pensar em termos de olha o privilégio que você está dentro do contexto da nova aliança, de receber perdão eterno e que nunca vai mudar para a sua vida. E observa o fato também que você não precisa mais desses simbolismos transitórios e ineficazes. Você já está na fase, você está no momento, na era, onde você pode desfrutar da pregação do Evangelho que te aponta para o sacrifício perfeito e nele pode crer. E por conta disso está para sempre aperfeiçoado. Essas impurezas que são mencionadas no livro de Levíticos, acerca daquele povo que não tinha depositado sua confiança ainda em Cristo, não são imputados a você. Você é considerado puro, santo, aperfeiçoado diante de Deus. Você é considerado justificado diante de Deus e nada vai mudar isso. Você não precisa fazer qualquer tipo de ritual de purificação. Você não precisa praticar qualquer tipo de boa obra para poder adquirir isso. Jesus já fez isso de uma vez por todas em favor da sua vida.
e de forma gloriosa, de forma que não pode ser mudada. E esse é o grande privilégio com o qual nós nos deparamos. Glória a Deus por isso. Vou avançar mais um pouco aqui. E outra dimensão que eu quero tocar aqui com vocês é sobre o sacerdócio, que é o nosso ponto 2. É importante considerar isso aqui. O culto e a aproximação de Deus só era possível por meio da mediação sacerdotal. Então você percebe ali que tanto para que os congregantes de Israel pudessem se expressar diante de Deus com consagração, ou então se expressar diante de Deus, como eu posso dizer, em termos de comunhão, eles precisavam daqueles sacerdotes humanos para que isso fosse possível. Então, se eles quisessem adorar a Deus e se aproximar do Senhor, a única forma possível que eles podiam fazer isso é por meio do tabernáculo, na figura do sumo sacerdote e do sacerdote, onde eles iam auxiliar e conduzir o processo de culto por meio do ofertante. O ofertante não poderia cultuar a Deus à parte do sacerdote. Era necessária essa mediação. E aqui é importante considerar que na trajetória do Antigo Testamento, o ministério sacerdotal ele só foi abaixo, ele só foi declinando, ele só foi caindo, ele só foi indo pro buraco. É como se fosse dessa forma. O ministério levítico, do sacerdócio levítico, não deu certo. Não prosperou. Não foi adiante. Falhou miseravelmente em apresentar os ofertantes a Deus. Ele não conseguiu ir adiante. E a gente vê isso em muitos sacerdotes do Antigo Testamento. Um exemplo clássico aqui é o próprio Eli, que foi instrutor, uma espécie de discipulador ali de Samuel, que nunca teve zelo pelos sacrifícios, não tem um zelo real. Os seus filhos, que eram sacerdotes, ele era um sacerdote, seus filhos eram sacerdotes, e portanto eles serviam no templo, serviam no tabernáculo, e eles não foram fiéis àquele serviço ali, eles não cumpriram com o seu papel ali, e por conta disso eles falharam miseravelmente com a lei de Deus expressa no Levíticos, dentro do seu ofício. E a gente vê isso na trajetória de outros sacerdotes. Mas há uma passagem que eu quero chamar a atenção de vocês, que se encontra em se encontra em Zacarias, capítulo 3. Zacarias, capítulo 3. É ali no finalzinho do Antigo Testamento. Antes de Malaquias. Então você tem ali o Evangelho de Mateus, Malaquias, Zacarias. Arão foi o primeiro sacerdote? Sim, ele foi o primeiro sumo sacerdote de todo Israel. Ok? Arão foi o primeiro sacerdote. Zacarias capítulo 3. Esse trecho aqui é muito marcante por diversas razões. Leiam comigo aqui a partir do verso 3. Zacarias 3, verso 3, que diz o seguinte: Ora, Josué estava diante do anjo vestido com roupas muito sujas. O anjo tomou a palavra e disse aos que estavam diante dele: Tirem as roupas sujas que ele está usando. E a Josué ele disse: Eis que tirei de você a sua iniquidade, e agora o vestirei com roupas finas. E a Josué ele disse, então eu disse: Ponham um turbante limpo na cabeça dele, um elemento sacerdotal. Puseram um turbante limpo na cabeça dele e o vestiram na presença do anjo do Senhor, que disse a Josué: Assim diz o Senhor dos Exércitos: Se você andar nos meus caminhos e observar os meus preceitos, você julgará o meu templo e guardará os meus átrios. Eu lhe darei livre acesso entre estes que aqui se encontram. Portanto, escute, Josué, sumo sacerdote, você e os seus companheiros que estão sentados diante de você, porque estes homens são um sinal do que há de vir. Observem o que há de vir. Eis que eu farei vir o meu servo, o renovo. Porque eis aqui a pedra que pus diante de Josué. Sobre esta pedra única estão 7 olhos. Eis que eu gravarei nela uma inscrição, diz o Senhor dos Exércitos, e tirarei a iniquidade desta terra num só dia.
Algumas coisas que eu quero observar com vocês nesse trecho. Este Josué aqui era o sumo sacerdote aqui na época de Zacarias. Mas como ele se apresenta aqui diante do anjo do Senhor em Zacarias 3, verso 3? O texto bíblico diz que ele está com roupas sujas. Com roupas sujas. Isso é muito interessante, porque isso era inadmissível para um sacerdote. Um sacerdote não poderia estar com as roupas do seu ofício sujas. Isso significa que ele estava impossibilitado, cerimonialmente falando, para exercer o seu ofício. É como se, nesse momento aqui em Zacarias, tivesse sido apresentado a derrocada final do ministério do sumo sacerdote, onde este homem não está apresentável para oficiar como sumo sacerdote. No capítulo 8, versículo 6, eu sei que a gente está passando pela Bíblia, mas para esclarecimento bíblico vale a pena todo esforço. Levítico capítulo 8, versículo 6. O texto diz algo bem interessante aqui. Isso aqui é na consagração de Arão e seus filhos para oficiarem como sumo sacerdote e sacerdotes. E diz o seguinte: e fez com que Arão e os filhos dele se aproximassem e mandou que se lavassem com água. Vamos lá, eu sei que eu passei muito rápido aqui de Zacarias para Levítico, mas vamos lá, vou repetir o texto aqui. E fez com que Arão e os filhos dele se aproximassem e mandou que se lavassem com água. Ou seja, as vestes do sumo sacerdote deveriam estar limpas, para que ele pudesse exercer o seu ministério. Não fosse isso, ele estaria cerimonialmente impuro, ele não poderia fazê-lo. Mas o que é interessante aqui é que esse texto não apenas aponta a derrocada do ministério sacerdotal, como também aponta a restauração desse ministério sacerdotal. E o texto bíblico vai dizer, aqui no versículo 8, que haveria um renovo, um servo do Senhor que viria e então iria restaurar o ministério sacerdotal. Essa expressão renovo e servo, ela é frequentemente usada nos livros dos profetas para se referir ao Messias, para se referir a Jesus. Jesus, depois de todo um ministério sumo sacerdotal, um ministério levítico falido, Jesus restaura o sacerdócio. Jesus restaura essa mediação. Essa mediação, como eu falei inicialmente para vocês neste ponto, ela nunca poderia deixar de acontecer. As pessoas só podem se aproximar a Deus para adorar por meio de um mediador. Mas esses falharam, eles saíram de cena. Jesus restaura o verdadeiro sacerdote que permanece para sempre. E é um sacerdote perfeito. Lá em Hebreus capítulo 7, eu vou dar um tempinho para vocês abrirem, porque eu sei que eu estou abrindo rápido. Lá em Hebreus capítulo 7, verso 23 a 25, diz algo acerca desse ministério sacerdotal restaurado, depois que ele falhou tanto, depois que ele declinou e caiu. Hebreus capítulo 7, verso 23 ao verso 25, e diz o seguinte: ora, os outros são feitos sacerdotes em maior número, porque a morte os impede de continuar. Jesus, no entanto, porque continua para sempre, tem um sacerdócio imutável. Por isso também pode salvar totalmente os que por ele se aproximam de Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Porque nos convinha um sumo sacerdote como este, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e exaltado acima dos céus, que não tem necessidade, como os outros sumos sacerdotes, de oferecer sacrifícios todos os dias, primeiro por seus próprios pecados. Observe o que o texto está dizendo. O sacerdote ele deveria ser um homem santo e distinguido, mas eles não conseguiram. O texto está apontando que Jesus conseguiu ser esse sacerdote separado dos pecadores, eterno, perfeito, sem mácula e inculpável. E assim ele conseguiu servir perfeitamente como o sacerdote deveria fazê-lo. Então, esse é o nosso segundo ponto aqui. Eu abro para perguntas aí, que eu acho que para que a gente não... Enfim,